Servo de Deus, ao enviar essa epístola, recordava os seus leitores e ouvintes, porque também ela era lida, de uma realidade maravilhosa que está descrita aqui mesmo, no capítulo 11 anterior. Aqui fala de Abel, de Enoque e de tantos homens. Ele fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui ele faz memória de Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Enoque, trasladado vivo, porque alcançou um testemunho que agradou a Deus. Elias, levado no redemoinho aos céus. Eliseu, Daniel. Ele fala, olha, presta atenção, há uma grande multidão de testemunhas e nós estamos rodeados por elas. Por quê? Elas têm muito a ver conosco, porque eles creram em Deus como nós, e eles eram humanos como nós. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, sentimentos, só que ele firmou-se no Senhor com tamanha segurança que ele fez prodígio em nome do Senhor. E essa grande multidão, essa nuvem de testemunhas, nós devemos olhar que eles venceram, e como eles não se embaraçaram e seguiram até o fim, a palavra hoje recomenda que não nos embaracemos com nada dessa vida. Como o Senhor disse, Paulo disse a Timóteo, Timóteo, aquele que milita a milícia da vida eterna, não se embaraça com o negócio dessa vida. Assim nós não devemos correr com paciência a uma carreira que nos foi proposta. A nossa carreira é chegar no céu, irmãos. Nós somos chamados para morar no céu. Essa é a nossa carreira. Nós somos transformados de filhos das trevas para filhos da luz. Fomos trazidos à condição de filhos da ira para filhos adotados em Jesus Cristo. Por isso, qualquer dificuldade que a gente tenha, paciência é ciência dos santos. Quem sabe esperar, sempre alcança. Quando a pessoa perde a paciência, ele pode não alcançar. Mas ele tendo paciência, ele sempre vai alcançar. O homem sábio exercita a paciência e não se embaraça com nada. Olhemos nossa vida, irmãos. Se alguma coisa caminha para nos embaraçar, o que seria esse embaraço? Atrapalhar a nossa vida espiritual. Nós não podemos permitir que nada atrapalhe a nossa carreira. É uma comparação. Ele comparava com aqueles atletas, sabe, irmãos, gregos. Eles faziam aquelas corridas. Você já deve ter visto. As pessoas correm, estão tão determinados a correr, que o corpo já não responde mais. Eu já vi isso. As pessoas estão na reta de chegada, mas o corpo já não consegue responder comandos, ele está exaurido, exausto. A pessoa anda como um robô. O corpo já não aguenta mais, mas a determinação do atleta, eu chego até na linha. Não sou o primeiro, mas eu chego lá. Eu já vi pessoas tremendo. Quando chega na linha, ele desmaia. Mas antes da linha eu não paro. Não desanime, irmãos. Nós temos que chegar lá. O que era impossível para nós foi feito pelo autor da fé. Ele fala em seguida, olhando para Jesus. Nós vamos correr olhando para Jesus, como se olha para Ele, buscando nele as forças e as condições necessárias. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta. Irmãos, se vocês lerem com calma os evangelhos,
vocês vão observar como Jesus foi afrontado, como ele passou afronta uma após a outra. É coisa que nenhum ser humano suportaria, irmãos. Enterraram uma coroa de espinho na cabeça dele, brincavam com ele, blasfemavam, riam, deram bofetadas no seu rosto e tentaram condená-lo com mentira, mas como ele é a própria verdade, a mentira não poderia condená-lo. Ele só foi condenado quando invocaram a própria verdade. Fala-nos se tu és o Filho de Deus. Ele falou assim, eu sou, não posso negar. Aí então ele foi passando por um... Irmãos, a coisa é tão perversa, que não sei se vocês sabem, por isso que ele está falando, olha para Jesus, olha o que ele fez por você e por mim. Preste atenção nisso, dá valor nisso, põe nisso o seu coração. Quem era pendurado no madeiro eram pessoas malditas. Está escrito assim, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, antes de ser pendurado no madeiro, ainda teve a perversidade deles colocarem a cruz nas costas dele. Ele já estava exaurido, arrebentado de chicotes, rasgado com cravos, com espinhos, com socos, com murros, noites mal dormidas em jejum e oração. Ele estava debilitado. Colocaram uma coroa nas costas dele, uma cruz nas costas dele, e fizeram ele mesmo levar o instrumento do seu suplício e morte. Ele podia ter jogado aquilo no chão, mas ele não jogou. E ele, numa figura de linguagem, ele fala: tomai cada um de vós a vossa cruz, vinde após mim e me siga. Aquela cruz ele não jogou, você não joga a sua também. Olhar para Jesus, olhar para ele, autor e consumador da fé. A fé custou muito caro, irmãos. A fé custou muito caro. Ele chegou a cair e a cruz caiu sobre ele. Ele estava tão debilitado que pegaram um homem de Cirene e falaram: ajuda ele, pai de Rufo, ajuda ele a carregar. Levaram ele até a cruz, rasgaram seus braços, suas mãos com cravo, seus pés cravados na cruz. E lá na cruz ele zombava dele outra vez: se tu és o Cristo, desce daí. Vamos olhar para Jesus um pouco hoje, irmãos. O que ele fez por nós? O que é isso que ele fez, irmãos? É algo muito sublime, irmãos, porque vocês entendem que ali é uma troca. Ele era perfeitamente humano. É exatamente por isso que tinha valia ele estar ali. Olha o preço do pecado. Olha como é grave pecar. Hoje nós estamos vendo muita doutrina, hein? Relativizando o pecado, fazendo o pecado ser uma coisa trivial. O pecado é uma coisa tão nojenta e séria que Deus não poupou seu filho. E olha que ele pediu, hein? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele ouviu só um silêncio de retorno. O Senhor no silêncio dizia: o preço do pecado é a morte. Quem peca, a alma que pecar, essa morrerá. Todos os homens morreram. Agora, um homem morre por todos, sem mancha, sem mácula, sem pecado, puro e incontaminado. Por isso que ele podia, ali na cruz, representar uma multidão incontável. Como cantamos no hino hoje: salvou-se uma multidão pela obra que ele fez. Ainda é comovente ver ele todo rasgado lá em cima na cruz, olhar para baixo e ter a calma de dizer: Pai, perdoai-os,
eles não sabem o que fazem. A falta de compreensão, de luz. Irmão, essa maldição era nossa. E não é só de cruz, porque essa de cruz ainda não era tudo. Nós íamos descer até as partes mais baixas dos abismos. Olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Foi assim que Ele conquistou a nossa liberdade. Todo mal, todo castigo que o pecado requer, e Deus não relativiza as suas ordens. Preciso de castigar o pecado com a morte, e tem o preço que a morte traz. Ali na cruz, Jesus estava trazendo sobre Ele todos os nossos pecados. Os pecados nossos não entraram nele. Jesus não se contaminou em momento nenhum. Jamais pecado entrou nele. Aquilo ali, sabe o que era? Foi a Ele cobrado o pecado nosso. Ele pagava o nosso pecado. Por isso que fala: corra para a carreira que está proposta para você. Dá valor nessa obra que Jesus fez, tão maravilhosa, tão santa, tão pura, que nos transformou, irmãos, de seres naturais para filhos adotados. Nós somos filhos de Deus. Nós não éramos filhos, agora nós somos filhos. Suportou a afronta, desafiavam Ele. Suportar afronta é só para quem conhece Jesus, porque o homem natural não suporta afronta. Ele devolve a afronta com outra afronta. Mas quem conhece Jesus devolve a afronta com paciência e põe-se na mão de Deus todas as causas, e Deus as resolverá. E se alguma afronta chegou até você, deixa na mão do Todo-Poderoso. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ele falava para aqueles irmãos: vocês podem estar achando difícil, mas vocês não pegaram a situação muito grave ainda, porque muitos irmãos pegaram. Aqui em Hebreus mesmo, num capítulo, fala que algumas pessoas foram torturadas até a morte. A ordem era essa: nega Jesus e a tortura para. E eles falavam: não posso, não posso. Vocês se lembram? Aqui na América foi um pregador, ele foi o seu filho assassinado porque ele era cristão, e eles puseram a mulher dele adiante e falaram: nega, senão nós matamos a sua esposa. E ela gritou: não nega, não nega, deixa que me mate, e não nega. Nós corremos por tudo parece difícil para nós. Nós não resistimos até o sangue ainda não, irmãos. Teve irmãos nossos que foram julgados na arena para Leão, lá em Roma. Eles ajoelhavam e cantavam hinos, a ponto dos imperadores se incomodarem. Esses homens cantam aí na hora de morrer. Glórias a Jesus. Recebe por essa palavra o peso, o valor dessa caminhada sua que está proposta. Não desanima, não corra da guerra, não ache difícil porque está fácil. A obra já foi realizada na cruz. Ali parecia que tudo terminou e tudo começou, porque nunca, jamais, porque Jesus ressuscitou, mas outros também já ressuscitaram. A diferença é que Jesus, ele não foi assassinado pela sua fraqueza, ele se fez fraco por nós, ele se deixou matar. Ele falou: ninguém toma minha vida de mim, eu mesmo a dou e torno a tomá-la de volta. Glórias ao Senhor. E morto, ele ressuscitou para nunca mais morrer. A morte foi tragada na vitória. Na morte de Jesus, acabou-se o poder da morte para a igreja. É o fracasso do inferno na vida sua, acabou ali.
O fracasso do inimigo está ali cravado na cruz e hoje proclamado na congregação. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Senhor, e essa obra maravilhosa que Ele realizou, e ela está de pé até agora, porque ali na cruz já não tem mais nada, porque a cruz acabou-se, ninguém sabe onde ela está. Mas a cruz, que ela simboliza o sacrifício que Ele fez, se levanta diariamente para justificar cada um de nós. Jesus morto? Não, Jesus ressuscitado. Aqui fala, ó, assentou-se à destra do trono, numa linguagem figurativa. É o trono, à direita está lá, ó, aquele caso lá embaixo é comigo. Aquele que orou lá atende, porque ele crê em mim, anda buscando santificação. Ele ministra lá em cima comando, ou voz de comando, até para os anjos, como foi orado. Manda anjo. Irmão, você sabe isso, os anjos são espíritos que ministram a favor da igreja. Nós nunca fazemos petição para anjo, nós sempre pedimos a Deus, no mérito de Jesus. Mas Ele cuida Ele tem seus anjos para trabalhar a nosso favor. E se alguma causa aí está precisando de ajuda, Ele tem lá em cima bastante que anda interessado em descer aqui para trabalhar. O céu nunca teve crise no céu. Lá no céu nunca entrou falência, nunca entrou mentira, engano, inflação, ladrão, prostituta, ladrão, nunca vão entrar lá. Lá é lugar santo, puro, comando é todo pelo poder do Senhor. Aqui na terra é uma bagunça só. Cada canto que se vê, só se vê a miséria. É o pecado, é a mentira, é o engano, é o choro, é o lamento. Ainda ontem o irmão estava contando a vida dele para mim. Largou ele com os seus irmãos, com sua mãe, saiu de casa, abandonou, vendeu a casa e viveu debaixo das pontes, dos viadutos, muitos anos, até ser transformado pelo Espírito Santo. E hoje ele também está militando na milícia da vida eterna. E aqui fala, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E se for necessário um dia, quem sabe esse dia pode alcançar alguém. Quem sabe? Se esse dia vier para nós, que Deus nos prepare para ele. Não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Sabe o que é açoita? Ó, dá chicotada no que recebe por filho. Deus não está adotando a educação positiva não, hein? Essa educação moderna em que o menino não apanha, Deus não adotou não, ele taca o couro nos filhos dele. Filho de Deus toma os coros do jeito que Deus quer, dá umas esfregadas nele aqui e acolá, até ele aprender o caminho certo. Se você suporta a correção, você é filho de Deus. Olha como é sério isso, irmãos. Como é sério isso. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vocês percebem isso aqui? Quem não aceita a correção da palavra, Deus não o tem por filho. É bem diferente desse evangelho que nós estamos vendo propagar por aí, né? Você pode viver do jeito que você vier aqui, você já está salvo, você vai entrar no céu. Cada um que cuide, irmão, a fé já nos foi dada na cruz e o perdão está pronto para nós. Nós não podemos desprezar o que nos foi dado, senão nós seremos como o cão que volta ao vômito, como a porca que volta despojador da lama. E se não aceitamos a correção, Deus não nos chama mais de filhos. Mas como nós aceitamos, nós vamos continuar como filho dele. Se você se sujeitar ao pai de vocês, que era um homem que corrigia de acordo com a compreensão dele, vocês não podem se sujeitar ao pai de todos os espíritos para vivermos? É isso que ele pergunta aqui. Porque ele faz isso para sermos participantes da sua santidade. Sabe qual que é o propósito de Deus conosco? Santificar-nos. Santificar-nos. Tirar de nós tudo que é carnalidade, tudo que é coisa humana decaída,
e aos poucos colocar as coisas elevadas. Esse é o propósito dele, nos santificar. Ser santo, numa linguagem bem simples, é ficar parecido com Jesus. Isso é ser santo. Tornar e levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aqui mostra uma pessoa bem debilitada, né? Os joelhos já estão desconjuntados, já não consegue ficar firmado de pé. Aí o Senhor fala: levanta as mãos aos céus e fala: Senhor, me ajuda, que meu joelho está desconjuntado, mas eu vou para aquela caminhada, a carreira proposta. Eu não vou parar. A coisa não está fácil para mim, mas eu não vou desanimar. Eu vou chegar ao alto, vou fazer como aqueles atletas que eu só desmaio depois que eu bater o peito na fita de chegada. Eu vou até lá. Nada me faz parar. Eu não volto. Eu vou adiante. Deus vai te ajudar, irmão. Deus vai te ajudar, irmão. Você não vai parar no meio do caminho, porque o Senhor não te chamou para ficar pela estrada. Ele segura na tua mão, te ajuda, te fortalece, te enche de ânimo. Ele faz aparecer ânimo onde não tem, faz brilhar a luz no meio da escuridão. E nessa pregação, hoje o Espírito de Deus fará brilhar no teu coração a luz da esperança, a virtude que te faz andar mais um pouco. Elias comeu um pão e uma água, andou 40 dias. Com esse pão e com essa água você vai andar até chegar lá na fita de chegada, na porta do céu. Que dia glorioso! Esse dia nos espera, irmãos. Não vamos desanimar. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça. É possível se privar da graça. Ele está advertindo que é possível, e que nós temos que tomar cuidado para não nos privarmos da graça. E cada um de nós deve ter isso no coração. Eu não vou me privar da graça, não vou ser profano. Aqui ele faz comparações: não seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aí ele vai falando. Vocês lembram daquele monte, quando Moisés falou para Israel: Deus vai conversar com vocês hoje no monte. Aí Moisés falou: não chega nenhum animal perto do monte, que se chegar ele vai morrer. Ninguém chega no monte, hein? Só eu posso ir lá. Mas tinha um barulho de buzina, e depois trovões, relâmpagos, e a voz do Todo-Poderoso do céu. E aquele povo começou a escutar aquela buzina, aqueles trovões, começaram a ficar com muito medo. Eles falaram: nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Nós não queremos. Fala Deus com você, e você fala com a gente. Nós estamos com medo. Quem encostasse no monte morria. Mas hoje, irmãos, nós todos somos chamados para subir nesse monte aí, junto com Jesus, da comunhão. Hoje a voz de Deus não assusta o crente mais, o crente fica alegre. A voz de Deus assusta os demônios nas cavernas, mas o crente não. Quando Deus fala, ele fala: glória a Deus. Estava conversando com esse irmão ontem, ele dentro do metrô, sofrido por causa desse fato dele ter vivido abandonado pelos pais. Ele ficava vendo os pais entregar os meninos. Eu nunca tive isso. Ele estava dentro do metrô, aquela voz que anuncia, estação chegando, ele falou assim, parecia aquela mesma voz. Ele falou assim, quando ele começava a lamentar a falta do pai, ele escutou uma voz: se você tivesse seu pai, ele não te entenderia, mas eu te entendo. Ele gritou: glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? A voz de Deus não nos mete medo, nos enche de alegria, de esperança. É a voz do Pai. As pessoas não têm mais, eles não acreditam mais em nada, nem que Deus se comunica com os homens. Deus nunca deixou de falar com o ser humano, nunca. Ele sempre criou uma linha por intermédio da qual ele fez com que chegasse todo o tempo, tivesse algum representante dele. E aqui tem muitos representantes hoje, adotados como filhos. E se ele te pegar, puxar a orelha, te der uma palmada, você vai falar: eu aceito tudo isso aí porque eu sou filho, eu não sou bastardo.
Ele corrige a gente de várias maneiras, irmãos. A pedagogia dele, ele várias formas de nos corrigir. Através de uma palavra, através de um conselho, através de uma decepção, né? De um problema sério na vida. Nós vamos aprendendo. O fato é que nós vamos chegar lá adiante, irmãos, aperfeiçoado. Vocês não ouviram o sonido da trombeta? A voz das palavras a qual os que a ouviram pediram que se não lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado. Foi tão terrível essa visão que até Moisés ficou assustado, tremendo, assombrado. Mas ele fala que nós chegamos a outro monte agora. Nós chegamos a outro monte, não naquele. Nós chegamos ao monte de Sião. Sabe o que monte é esse? É a cidade do Deus vivo. Irmão. A celestial Jerusalém, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Na medida que nós vamos caminhando, passando os processos, Ele vai nos aperfeiçoando, até que vamos ter essa assembleia quer dizer reunião, essa reunião universal de todos os espíritos aperfeiçoados. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Não rejeita aquele que fala, e aquele recomenda, olha, outra vez, irmãos, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós já recebemos, nós já estamos indo para Sião, a gente corre aqui embaixo. Você não vai bater o peito numa fita de pano, você vai ser defrontado dentro dos espaços da Sião celestial. Terminou sua carreira aqui, irmãos, o corpo tomba, nós vamos encontrar com essa multidão de homens, mulheres que já passaram por aqui, e não somente com ele, com os anjos. Vai ser uma festa boa, maravilhosa, para a qual nós somos convidados, para morar com Deus como filho. Não é maravilhoso isso, irmão? Dá para passar uma coisa e outra, não dá? Uma decepção e outra, um processo e outro. Afinal de contas, o Senhor nunca falou que ia ser muito fácil, mas o Senhor falou que ia dar certo no final. Sabe o que fala a palavra? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas Deus não tem prazer na morte do pecador, porque o pecador zomba de tudo, o pecador acha graça em tudo, ri de tudo, mas ele morre, acabou seu riso, e acabou toda a sua força, porque ele sai pela porta da morte e já cai dentro dos abismos, acaba tudo. Deus não tem prazer nisso, mas é o preço que se paga pelo livre-arbítrio. Mas é preciosa a morte dos seus santos. Quando alguém termina seus dias e olha para trás e vê que a estrada foi percorrida, chegou até na linha de chegada e não abandonou, não deixou o Senhor. Não se embarace com nada, não se embarace, irmão, irmã, segue a sua carreira. Ainda que muitas coisas aconteçam em volta de você e você não entende, segue com paciência. As nuvens, elas às vezes encobrem alguma coisa, mas quando o sol se levanta e o vento sopra as nuvens, fica tudo claro. E Deus vai soprar algumas nuvens na sua vida e você vai enxergar mais claro o panorama da sua própria vida. Com a morte de Jesus Cristo, tanta mudança aconteceu. Quando Ele ressuscitou, que glória, que coisa maravilhosa. Seus discípulos ficaram tão contentes, foram tão felizes, eles reunidos, todo mundo com medo. De repente, Jesus se pôs entre eles. Paz seja convosco. Um olhando para o outro, é Ele, é Ele.
Só que ele já tinha aparecido antes e Judas não acreditou. E o Senhor Jesus, claro, escuta tudo. Falou: ô Tomé, né? Judas não, Tomé. Tomé, vem cá, pega seu dedo, põe na minha chaga, veja que sou eu mesmo que estou aqui. Ele abaixou-se e falou: Senhor meu e Deus meu, me perdoem. Que coisa feliz, que dia feliz. Mas irmãos, vocês já pensaram quando agora o Senhor voltar pela segunda vez? Que dia feliz vai ser. Que dia feliz. Você não fica contente de saber que esse dia vai te levar lá para Sião? Você não vai mais sofrer. Não fica com medo da velhice, não fica com medo de doença, não. Lembra isso? Quando vier o Senhor, nós estaremos felizes para sempre. Vai na sua carreira, faz igual atleta cristão, a perna está desconjuntada, vai andando trôpego como alguém, até quem olha parece que ele embriagou-se de tão trôpego que anda. Ele anda para cá, para lá, já não tem força no corpo, mas o coração fala: eu não desisto, eu chego lá. Olha irmão, por essa palavra o ânimo de Deus vai te pegar. Você vai receber o ânimo, receba o ânimo do Deus Todo-Poderoso em você. Deus seja louvado. Aqui vemos mais uma vez o apóstolo cuidando, ministrando para a igreja, porque o que sucede é que nós temos um combate continuado. E ele percebia isso aí na igreja de Corinto. Lá havia um florescer maravilhoso dos dons. Entretanto, começaram a florescer outras ervas estranhas. Algumas coisas que não deveriam estar na igreja apareceram. Alguma coisa que não devia estar no coração do povo estava. E Paulo se perturbou, porque ele percebeu que um espírito. Sabe, irmãos, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. É contra as hostes, isto é, os exércitos, as forças espirituais que atuam no mundo. São essas forças que conseguem influenciar a sociedade, as pessoas, e conseguem fazer então a dissensão. O homem nasceu amigo de Deus, ele foi criado exatamente para isso aí, para ser amigo de Deus. A amizade com Deus é a plenitude da obra criadora. Estar ligado com Deus é o propósito. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque exatamente para que nós parecêssemos com Ele. Mas essa comunhão foi rompida por causa da intriga, porque um espírito estranho se entremeteu entre o homem e Deus, e o homem permitiu. A coisa ficou tão feia que a terra foi entregue a uma devassidão, uma violência, porque o mal cresce tão fácil. Chegou um tempo que, como um cirurgião pega um tumor no corpo, ele tem que fazer uma cirurgia, senão o tumor cresce até o ponto de tirar a vida daquele corpo. Então o cirurgião, ele num procedimento médico, ele faz então um contorno com bisturi e arranca o tumor e joga fora, porque o tumor crescendo ia promover a morte. E Deus, olhando do céu, viu um tumor aqui muito grande. O pecado, a violência sem limite, o ambiente estava horrível. E Deus tinha um bisturi que ninguém nunca tinha visto ele usar, chamado água. E ele faz obra com qualquer elemento natural ou sobrenatural. Naquele tempo ele falou para Noé:
vem vindo o fim de toda a carne perante a minha face. E o bisturi foi uma grande inundação que até hoje os cientistas descobrem. Há pouco tempo eu estava lendo, nos picos mais elevados da Terra, se vê lá claramente fossilizado animais marinhos. Como pode ter um animal marinho lá em cima de um monte? Como pode ter um animal marinho nas montanhas mais elevadas? Como pode encontrar fósseis de animais marinhos nas montanhas mais altas? É porque as águas subiram. Subiram mesmo, do subsolo, subiram. E as águas de cima desceram. E a cirurgia foi feita. Ficou só Noé e sua família. Mas no meio da família de Noé, tinha um que não era o coração dele como os demais. E assim segue a humanidade. O Espírito sempre pega alguém para poder fazer, e Deus não vai eliminar as pessoas para sempre. Ele falou: eu não vou mais destruir a terra com água. Eu vou colocar um sinal no céu como uma marca minha para vocês. Vou deixar um sinal aí registrado. Os irmãos sabem que quando o sol se levanta num tempo de chuva, e os raios de sol, eles atravessam então aquela umidade suspensa no ar, forma-se o arco-íris. O arco-íris é a refração da luz branca do sol, que é decomposta em 7 cores primárias. Esse arco-íris é o sinal que Deus deixou, que Ele não vai mais destruir a terra com água. Agora vai destruir com outro elemento. Vai ser com fogo. E não vai ser só a terra, vai ser todo o universo. E sucede, irmãos, que ao longo da história, sempre foi assim. Sempre o inimigo consegue entrar por intermédio de pessoas que deixam a porta aberta, a porta do coração. Vocês lembram que Deus falou para Caim? Caim, preste atenção, o pecado está na tua porta, batendo, é do coração. Se você não vencer esse pecado, você vai ser prisioneiro dele, escravo. Você precisa de resisti-lo. Ele não resistiu, matou seu irmão. Vocês percebem que Deus, Ele faz o que é impossível, para nós fica uma porção também? A obra de Deus não é uma mágica que você virou crente e Ele vai te levar para o céu de qualquer maneira. É uma obra maravilhosa. Em Cristo Ele quitou nossa dívida. Mas tem um problema conosco sério, sabe qual que é? É que dentro de você e de mim, a inclinação para o mal não morreu. Ela está aí dentro de você, de mim. Dentro de nós, o mal está subjugado, mas ele espera a oportunidade de manifestar. Por isso, que o homem e a mulher de Deus tem que continuamente orar e vigiar para subjugar o mal, porque senão ele se levanta e se apresenta. Senão ele fala: vou tomar conta da casa. Nós temos que ter domínio. Por isso que Paulo fala: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Em você, o mal não acabou. Ele foi dominado, mas não foi exterminado. É triste, não é? Mas é profundo e verdadeiro. Não existe essa mágica. Eu virei agora um santo que nunca mais vou errar. Eu virei agora uma pessoa transformada. Virei outra pessoa. Nascer outra vez é isso. É virar outra pessoa. Mas não por mágica. É por desejo forte, constante que a fé promove. É você insistentemente falar: Senhor, eu tropecei ontem, antes de ontem, mas me ajuda que eu veja se eu não tropeço hoje. É o desejo de acertar, essa vontade de ficar perto. É isso que dá nobreza, é isso é caráter cristão. É isso a nobreza do cristão. Ser cristão não é fácil, ser pecador é fácil. Ser pecador, a coisa mais fácil do planeta é ser pecador. Qualquer idiota, qualquer estúpido sabe ser pecador. Não tem que fazer força para nada. O pecado vem até o homem vai até ele. É o encontro agradável, a carne regozija. Qual a dificuldade do homem pecar? Qual a dificuldade que a mulher tem para pecar? Ser pecador é para os fracos. Ser santo é para aqueles que têm a força de Jesus Cristo dentro dele. Ser santo, irmãos, é coisa sobrenatural. É alguma coisa fora da condição humana. Não é humano isso aqui.
É você ver o mal, a sua carne desejar o mal, você fala com ele, você deseja, mas eu não deixo. Eu estou no domínio. Eu nasci outra vez. Jesus Cristo é o meu pastor agora. Eu não posso mais nossa amizade não pode mais ser quebrada. Não vou deixar nenhum espírito entrar na relação minha com ele. Eu conheço como que ele trabalha. É isso que Paulo viu aqui. Olha a sutileza do adversário. Não chegou com chifre, nem trouxe um garfo na mão. Colocou um grupo e outro grupo. Uns admirando um, outros admirando o outro. E o espírito caído aproveitou. Ele gosta de Paulo, esse grupo é de Paulo, esse é de Apolos. Aí o espírito começou, fortalece esse grupo para gostar mais de Apolos, fortalece esse para gostar mais de Paulo. Paulo podia falar, o grupo que é do meu lado, vem cá comigo. Quem é de Apolo, fica para lá. Mas ele já era um homem maduro, já não era mais infantil, já não lutava com as milícias da carne. Seu olhar espiritual já estava aberto, ele percebeu quem estava trabalhando ali. Vou contar para vocês uma lenda, mas vai explicar isso aqui. Dizem que tinha um grande viveiro metálico, aramado, que tinha um grupo de araras azuis e um grupo de araras vermelhas. Mas um dia veio um vento tão forte que jogou aquele viveiro no chão, e as araras, o irmão sabe, quando ela está pousada, ela se locomove muito pelos bicos. O bico ela usa para se locomover. E ela foi se mexer, que ela caiu, a arara vermelha pegou a arara azul, pegou o bico nela para se apoiar. Machucou a arara azul, ela revidou com outra bicada. A outra arara azul pegou uma arara vermelha porque caiu, foi se apoiar nela. E foi uma confusão ali dentro que as araras azuis e as araras vermelhas não se entendiam mais. Acabou a paz delas. Mas o problema não estava na cor da pena, estava na força do vento. Isso é lenda, mas os irmãos vão entender isso. Como que a estrutura do mal trabalha. Foi pegar exatamente aonde o dom de Deus se manifestava, de forma diferente, de Paulo em Apolos. Foi ali que ele foi entrar. Vocês percebem como ele quer pôr a cunha, como ele quer fazer divisão, como nós temos que ter maturidade. Por isso que ele falou assim, eu podia ensinar para vocês muitas coisas profundas, porque ele tinha gabarito para isso. Ele podia ministrar coisas que ninguém nunca ministrou, e ele mesmo não ministrou, mas deixou uma passagemzinha rápida mostrando que ele poderia fazer isso. Eu poderia ensinar vocês muito mais, mas eu não vou, porque eu encontro vocês muito infantilizados. Agora olha que eu encontro aqui, um discutindo se é de Paulo ou se é de Apolos. Quem que é Paulo? Ele não poupou Apolos também. Quem que é Apolos? Eu plantei, Apolo regou, mas a planta estava morta. Se Deus não desse vida para aquela semente, ela estava morta. Não adiantava eu plantar, não adiantava eu regar. Quem dá vida é Deus. Vocês estão olhando para o lugar errado. Olha para o autor da vida, não olha para os empregados, olha para o patrão. Vocês entenderam, irmão? Nós somos totalmente, às vezes, levados por esses ventos estranhos. Começamos a discutir. Tem uma fábula, diz que a zebra estava junto, e uma zebra falou, olha, eu sou zebra preta de listra branca. Outro grupo falou assim, eu sou zebra branca de lista preta. E foi uma confusão a partir daquele momento, porque eles não se entendiam mais se era zebra de lista branca de lista preta ou se era preta de lista branca. É assim que nós somos tratados pelas forças antagônicas. Permeia o nosso meio com coisas que parecem insignificantes, daqui a pouco uma grande contenda. Vocês já viram que teve contenda que nasce aparentemente do nada? Tem coisas que surgem e não tem muita importância, mas começam os debates inúteis, e daqui a pouco rompe-se uma amizade, rompe-se o convívio de uma igreja, rompe-se a comunhão de um povo. Paulo falava, eu não vou falar com vocês como se vocês fossem espirituais, vocês não são. Eu tinha vontade de falar, mas eu não posso falar. Eu vejo vocês perdendo tempo com detalhes insignificantes. Tem irmãos que brigam com outro. Pega um texto na escritura, faz um cursozinho michuruca na internet, hein, ó.
pega umas aulinhas aí, michuruca, e começa a discutir detalhes filosóficos da Escritura, que não interessa nada na salvação. Detalhe, tem uns que estão mais sabidos, estão estudando hebraico, estão discutindo a origem hebraico, essa palavra hebraica quer dizer isso, mas não tem santidade, não tem busca interior, não tem oração. Sabe o que está acontecendo hoje com o povo? É aquilo que aconteceu no passado. Eles estão coando mosquito e engolindo camelo. Que Deus ajude que você não engula camelo. Pode coar os mosquitos, mas não engula camelo não. Vamos centrar a nossa vida na palavra de Deus. Sair de debates inúteis. A internet hoje é um campo fértil para fazer discussões infrutíferas e inúteis. E os antagônicos da obra de Deus se aproveitam. E lamentavelmente alguns irmãos dão crédito a essas pessoas, dando audiências para a Ibope. Bom seria que todo mundo cancelasse as inscrições, nunca assistisse coisas tenebrosas. Quem quer fazer divisão, não tem o Espírito Santo neles. É fácil. Quem é de Deus, une. Quem não é de Deus, separa. Sabe qual é a regra do inimigo? É separar, dividir para conquistar. Jesus, ele veio exatamente quebrar o elo. Ele estava rompido. Ele veio fazer isso. Ele veio conectar o homem com Deus. A conexão aconteceu com ele. É a proposta de religar. A religião é isso, é religar o homem com Deus. A proposta dele conosco é essa, é nos religar com ele cada vez mais. E é assim, nós vamos nos conectando com ele, e na medida que nós vamos nos dedicando nessa conexão, vão surgindo coisas novas em nós. Se nós tivermos comunhão, tiver busca, todas as vezes que o homem velho, a mulher velha, vocês entendem, é uma linguagem única, quiser se levantar, você está vigilante. Opa, não, eu não vou deixar não, eu vou continuar aqui, no meu posto de vigilante, porque a vida inteira o inimigo só conseguiu vitória nas brechas que o homem deu. Vocês nunca viram o inimigo vencer o povo de Deus quando eles estavam fiéis. Pode ver a Escritura, abra de Gênesis e Apocalipse. Houve ocasião sim, que Deus permitiu que o inimigo tentasse a Jó, mas Jó venceu ele. Agora, nunca um homem de Deus perdeu uma guerra na fidelidade, nunca. Todas as vezes que o inimigo venceu, porque ele achou brecha. Eu estava lendo ali no banco agora, antes de subir aqui, Rabizak, general assírio, e ele foi lá em Jerusalém afrontar o povo de Deus. Estava lendo ali agora. Falou com eles em judaico. Olha, não confia no seu rei e nem confia nos egípcios, que eles têm cavalo, mas olha, meu rei já acabou com os povos todos em redor, hein? Aí eles, com medo dos homens que estavam em cima dos muros ficar atemorizados, falou com ele, não fala assim, fala com a gente em siríaco, porque a gente conhece o siríaco, não fala em judaico. Aí ele gritou bem alto em judaico, eu vou falar em judaico que eu quero que todo mundo escuta. Aí ele cometeu o erro dele, desafiou a Deus. Quem é o Senhor para você confiar nele? Quem é o Senhor? Ele estava com autoridade sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus tinha que ficar desobediente. Mas quando ele afrontou o Deus do povo de Israel, a coisa mudou. Tem um segredo nessa pregação para alguém aqui. Você vai entender esse enigma, mas é um enigma que Deus vai te passar. Você tem passado umas derrotas aí por sua desobediência, mas porque seu inimigo se alegou tanto, Deus vai mudar essa história por esses dias. Glória ao Senhor. Você vai mudar a chave aí. Como ele está cantando tanta vitória, agora ele vai ficar em silêncio. Irmãos, quando ele desafiou o povo, ele se vestiu de saco e cinza. Só que lá dentro daquela cidade tinha um homem de Deus. E aonde tem homem e mulher de Deus, pode ter certeza, tudo pode mudar. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Aquela noite aconteceu uma coisa que eu nunca mais li na Escritura que tivesse acontecido nessa proporção aqui. De noite, quando todo mundo estava dormindo, desceu um anjo do céu. Vocês conhecem essa passagem bem. Ele foi lá no arraial dos assírios, com uma espada na mão,
Ele matou 185 mil soldados. Quando amanhecia o dia, só tinha cadáveres. Cadáveres espalhados ao redor. Os valentes. O rei, tão famoso, assassinado pelos seus filhos. Tudo acabou em nada. A brecha que ele tem são nossas divisões, são nossas fraquezas. Se nós estivermos unidos na comunhão, na paz, na bendita palavra de Deus, não havendo brecha, não tem entrada para Ele. Vamos fechar as brechas, irmão, vamos fechar as nossas brechas. O servo de Deus, quando foi para Jerusalém, a proposta dele era fechar as brechas do muro e reconstruir as portas. Hoje tem um convite aqui, lançado no coração de quem quiser receber. Vai reconstruir os muros, vai reconstruir as fendas, vai consertar as portas que estão queimadas. Tem portas que estão queimadas, tem portas aqui, ó, que as entradas foram queimadas. Vai consertar as portas queimadas, vai consertar os muros fendidos. Vai na tua família, no teu ministério, aonde você estiver ouvindo essa palavra, no meio dos teus amigos, no meio dos músicos, na tua igreja, aonde você estiver, ajude a consertar os muros, para que o inimigo não suba nas brechas, e pegue ele, e pegue você também. Vocês não andam segundo os homens? Aí, irmãos e irmãs, diz que deu neles uma doutrina bem dada. Ele fala, nós somos cooperadores de Deus. Ele se punha assim como um trabalhador, um empregado. Nós somos cooperadores de Deus, mas vocês, e ele engrandece a igreja e se abaixa. Nós somos cooperadores de Deus, mas vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Você percebe qual que é o compromisso do ministério? Esse é o compromisso nosso, de todos que ministram a doutrina. É construir Cristo no coração da igreja pela exposição da palavra. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse fundamento aí, ó, é a rocha viva que acompanhava aquele povo hebreu no deserto. E a rocha jorrou água quando ela foi ferida. E ela ferida na cruz jorrou o Espírito Santo, que foi derramado lá por sobre aqueles homens, está sendo aspergido até hoje sobre aqueles que creem na palavra de Deus. Essa rocha poderosa que Paulo fala sobre ela, Pedro fala sobre ela. Muitos acham que quando Jesus falou, Pedro falou para ele, quem dizem que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo de Deus. E Cristo falou com ele, e tu, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre essa pedra que agora te foi revelada, e sou eu vou edificar a minha igreja. Essa igreja edificada nessa rocha viva que Paulo fala aqui, eu coloquei o fundamento, a rocha, eu mostrei para vocês aonde vocês vão construir. Constrói em cima de Jesus, senão vocês estão perdidos. Quem constrói em cima da areia, quando cai a chuva, corre o vento, corre o rio, sopra o vento, a casa vai cair. Mas se você construir em cima dessa rocha, você não vai perder a construção. E fala uma coisa aqui tão profunda e tão bonita, olha bem. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vocês entendem isso aqui? Olha, conhecendo Jesus, buscando a salvação, crendo na palavra, você se batizou, crê em Jesus. Agora veja, que tipo de construção você vai fazer em cima desse fundamento aqui? É de ouro a sua construção? Eu acho que Paulo construiu o edifício de ouro, ou de diamante, não sei. Prata, olha aqui, ó. Ele vai começando pelos melhores, ó. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vocês entendem isso aqui?
Tem pessoas que são cristãos, mas tem uma construção espiritual muito pobre, na sua forma de viver, na sua dedicação à vida espiritual, na sua inclinação às coisas santas, não se interessa por quase nada. O pecado não consegue dominá-lo. Louvado seja Deus, continua crente em Jesus, mas por outro lado é um crente que não dá muito fruto, está tolhido, amarrado. O inimigo não consegue vencê-lo, mas também não deixa ele fazer nada porque ele não reage. Ele está sendo conduzido, vai construindo. É um homem ou uma mulher impaciente, intolerante, não gosta de orar, não vai ao pecado. Maravilhoso, maravilhoso, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Eu sou crente, louvado seja Deus. Levanta a mão para o céu. Foi Jesus que te fez crente, pelo sangue dele na cruz. E você aceitando, você virou crente. Está muito bom, mas pode melhorar. Pode melhorar. Você pode melhorar muito, muito. Você pode fazer com que a sua vida sofra uma mudança de rota muito grande, começando a construir com ouro. Se não der por ouro, põe prata. Se não der prata, põe umas pedras preciosas. Mas feno não, palha não, madeira não. Sabe por quê? O fogo vai provar cada obra. Sabe o que é isso aqui? Virão as provações, os tempos difíceis, e a nossa construção pode ficar perdida. O que afinal é isso? Eu estou perdendo a salvação com esse texto bíblico? Nesse texto não. Nesse texto aqui ele está falando de galardão. É que eu poderia chegar perto do Senhor e mostrar para ele, olha, ele ia mostrar perante todos, olha tudo que você fez, está tudo anotado aqui, ó. Eu sei tudo que você fez. Olha, tudo está escrito. Entra para o meu repouso, mas fica naquele lado ali, é não linguagem, hein, isso aqui. Vou te colocar para ficar governando sobre 10 cidades, por tudo que você fez. Já leram isso aí? São os galardões. Você vai receber galardão. E você? Você está salvo. Mas olha, você não foi bem aqui, hein? Olha aqui, ó. Você não foi bem ali. Na sua casa você não foi como você devia. Eu esperava mais de você com a sua mulher. Olha, com seu esposo eu esperava que você fosse melhor. Com seu filho, eu esperava mais de você no seu trabalho, hein? Eu vi o que você fez lá. E você não consertou, não voltou atrás. Ninguém viu. Mas nós vamos fazer um acerto de conta hoje. Perdeu o galardão. Vocês acreditam que nós temos aí um galardão a ser conquistado? É isso que Paulo está ensinando. Cada um vê o que quer construir. Tem pessoas que se esmeram ao máximo. Sabe o que fala em Hebreus? Teve pessoas que se dedicaram tanto ao Senhor que eles podiam ser libertos, mas não aceitaram. Não, eu vou ficar onde eu estou. Não que eles queriam morrer, mas para ser liberto eles tinham que negar alguma coisa da fé. Eu falei, não, eu morro, mas eu vou encontrar com o meu Senhor do outro lado e eu vou mostrar para ele que o meu amor por ele dessa vez é para valer. É o que Pedro fez. A história da testemunha, a Bíblia testifica isso. Eu não sei como, há muitas lendas aí, mas a Bíblia fala que Pedro e Paulo morreram assassinados. Vocês podem ver que nenhum dos dois fala mais com medo da morte. E quantos morreram? Não fugiram para ter um melhor galardão. E nós não estamos ainda como... Vocês não resistiram ainda até a carne, até o sangue. Nós estamos resistindo por enquanto contra a tentação, ainda não chegou o tempo da perseguição final. Você não quer trocar um pouco do seu material hoje nessa palavra, fazer um propósito com o Senhor? Hein? Pega umas mercadorias novas e vai começar uma construção nova. Antes que o fogo queima a palha, queima a madeira, põe material bom nessa obra, em cima dessa plataforma sólida, essa rocha viva, construa coisa. Paulo fala, Pedro fala, a rocha viva, a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores rejeitaram, aqueles homens que eram religiosos.
não aceitaram ele. Ela foi colocada por cabeça de esquina. Quem quer construir, se não construir em cima dela, vai perder tempo. Fora de Cristo não tem nenhuma construção que dura. A morte ceifa a vida, e se não tiver construído alguma coisa em Cristo, tudo está perdido. A construção nossa só existe após a morte. Se foi, aqui tem construção aqui de mansões, fazendas, indústrias, mas depois que morre, pode espernear o que quiser, não dá nenhuma voz de comando mais, não toma decisão mais no conselho da empresa, não dá ordem na fazenda, não dirige o carro, não entra na casa, e tem casa até abandonada. Eu vi um dia desse a busca pelas mansões abandonadas, e não tinha nem sequer herdeiro, outros tinham herdeiro e ficaram brigando pela herança. Tudo acabou. Construção boa você faz em cima dessa rocha chamada Jesus. Não entre em divisão, não entre em contenda, não use palavras brutas. Cuidado com o seu juízo, porque o juízo que você fizer contra alguém, Deus vai te julgar com o mesmo rigor e com medida sacudida. O peso que você pesar, você vai ser pesado nele. A medida que você medir, você vai ser medido nela. A misericórdia que você tiver, Deus te dará duplicadamente, quadruplicadamente a misericórdia. Por isso que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Quem é sábio não fica pondo todo mundo dentro do seu prisma de visão para condenar. Fica quieto. É mais fácil ser misericordioso do que ser rigoroso demais. Não seja demasiadamente injusto, porque te destruirias antes do tempo. Tem pessoas que usam um rigor excessivo de justiça com todo mundo, mas ele mesmo está cheio de limitações. Nós estamos repletos de limitação. Voltemos a lembrar disso. O mal e você, infelizmente, estão ligados. Nós e o mal temos uma sociedade nefasta. Só vai morrer o mal definido, está dominado. Ele vai morrer, sabe quando? É quando você tomar. Aí o mal realmente não pode mais operar, porque a natureza humana vai ser dissociada da natureza espiritual, e aqui ela vai para o pó. E nessa natureza espiritual não haverá mais memória do mal, pela palavra do bem. Aqui vai estar a purificação dos santos. Nós vamos nos encontrar por breve na Universal Assembleia dos Justos Aperfeiçoados na Palavra, com vestes brancas, com um novo tipo de visão do mundo, desse novo mundo. E essa é a proposta do Evangelho da Graça. E fala mais: se alguém destruir o templo de Deus, eu posso interpretar isso de muitas maneiras, mas vou interpretar isso aqui espiritualmente, porque é isso que estava acontecendo em Corinto. O inimigo, ele estava destruindo o templo de Deus em Corinto. Vocês entendem isso? Ele conseguiu infiltrar uma divisão lá dentro, que o templo de Deus seria dividido, rachado no meio. Daqui a pouco não ia ter obra de Deus mais, é um para um lado, outro para o outro. Isso não é obra de Deus? É isso exatamente o que ia acontecer. Ele ia destruir o templo de Deus, que era aquela igreja local em Corinto. Por isso que veio Paulo com a espada afiada e cortou o laço do passarinheiro. Quem destruiu o templo de Deus será destruído. E esse destruidor de templos, já o dia dele se aproxima. Não Pedro, não dormita, já chega por aí o tempo dele. Destruidor de templos. Você nunca permita divisão onde você está. Não seja sua voz nunca solidária com alguém que quer fazer divisão. Nunca entre em partidos, nunca entre em questões controversas. Seja um homem ou mulher pacificadora. Que a sua voz, que a sua conduta, Deus possa olhar para você e falar: eu me folgo com a minha filha, me folgo com o meu filho, porque onde ele está, a paz. Jesus, por onde ele passou, a paz reinou. Aonde ele entrava, quando ele saía, o ambiente era de paz. E onde você entra, quando você vai embora, qual o ambiente que fica lá? Faz uma avaliação aí, porque se não for de paz, pega essa palavra hoje e leva para o seu coração, para a sua casa, guarda-nos contigo essa palavra.
A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Eram os conflitos. Paulo, ele esteve na Grécia. Os irmãos sabem, ele esteve lá em Atenas, um centro nervoso da filosofia. Discutiam tudo. Aquele povo sabia tudo, só não sabia o principal: como entrar no céu. Não sabia. Paulo, entrando lá, viu ali uma imagem enorme. Os irmãos conhecem essa passagem. Há um Deus, supostamente um Deus desconhecido, porque eles não queriam ofender algum Deus que porventura eles não conhecessem. Colocaram a imagem a um Deus desconhecido. E Paulo sabiamente perguntou: sabe essa imagem aqui, esse Deus desconhecido? Esse é o meu Deus. Ele podia reprovar: vocês estão fazendo uma imagem. Mas a sabedoria divina ele usou. Por isso que ele pergunta aqui: a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Eles tinham tanta sabedoria e adoravam tantos deuses. Paulo falou: esse Deus aqui é o meu Deus. Eu quero falar sobre ele com vocês. Eu sei o nome dele. O nome dele é Jesus. E anunciou Jesus para eles. Coisa linda, né? Usando da própria fragilidade deles, fortaleceu a eles. Paulo falava: eu anuncio Jesus Cristo crucificado, que é uma loucura para os gregos, porque os gregos, eles ali que era o berço da filosofia e daquelas grandes Olimpíadas. Esparta, uma cidade famosa pelos seus soldados valentes, bem treinados. De criança, a mãe entregava o menino para o estado, ele era treinado a pegar a espada desde cedo. Era um verdadeiro cão de guerra. É assim que vivia aquele povo. Ou nas discussões filosóficas, ou dentro das arenas de batalha. Eles não conseguiam entender esse Jesus que morre na cruz, que deixa se matar e não mata. Eu anuncio Jesus crucificado, que é loucura para os gregos e um escândalo para os judeus, porque igualmente os judeus não aceitaram esse Jesus crucificado, e nós aceitamos ele crucificado e crucificaremos a nossa natureza com ele na cruz. A cruz de Jesus, ela já ficou para trás, mas simbolicamente nela nós crucificaremos a nossa natureza humana também. Dentro de você mora alguém que não é bom, mora alguém que é bom. Claro que isso aqui não é que tem duas pessoas, não é dupla personalidade, é uma figura de linguagem. Nós temos aí essas duas naturezas se dividindo conosco. A natureza humana nossa, facilmente inclinada para o mal. Qualquer movimento falso, o pecado, ele quer se apresentar. Ele está ali esperando. E o ser espiritual está aqui em comunhão. Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Sabe por que nós chamamos sangue de Jesus? Quando os animais eram mortos, já expliquei isso aqui, quando os animais eram mortos, por misericórdia divina, Deus transferiu o pecado daquela pessoa para o sangue do animal sacrificado. Era uma forma dele intermediar o problema até chegar o tempo da graça. Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que ele fez? Transferiu para o sangue dele todos os pecados nossos, até nós ir embora daqui. Por isso que nós falamos: Senhor Jesus, me cubra com teu sangue. Eu estou transferindo para o sangue dele o pecado meu. E como ele foi transferido, eu não tenho dívida mais a pagar. Eu tenho agora a minha quitação e o meu dever de permanecer fiel até o fim à fé, para que eu não apostate da fé. Deus seja louvado. Venha cá o irmão fazer oração de agradecimento. Unidos oremos a Deus.